Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, muito bom dia, 6h07 da manhã, 5 de fevereiro, quinta-feira. Teve uma boa noite de sono? Como é que você dormiu? Tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tree of Life Oficial, aqui nosso devocional de Salmos, continuidade aí, 2026, coisa boa, coisa nova. Deus abençoe a todos. Tá animado aí, gostou desse negócio de começar. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional. Eu já sinto falta de falar essa frase, né? Fiquem à vontade aqui é um canal onde nós crescemos juntos na palavra do Senhor. Hoje, Salmos de número 74. Vamos aí ao nosso devocional, tá bom? Tá aqui, ó, minha colinha aqui, ó. Vai, meu marido, vamos orar pra gente começar? Oremos, feche seus olhos aí se possível. Senhor Deus, te agradecemos e louvamos mais uma vez o teu nome por tudo. Toma esta quinta-feira nas suas mãos, esse devocional nas suas mãos, joga por terra todo mal e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, a gente sempre fala aqui que a gente não vai fazer a leitura, tá? Esse salmo, ele tem 23 versos, então, primeira coisa que você precisa fazer, eu não sei, se você estiver em casa, você já pega a sua Bíblia agora, já faça uma leitura, pausa esse vídeo, faça uma leitura, se você estiver no ônibus, já indo trabalhar, enfim, eu não sei como é que está a sua rotina durante essa semana, mas faça a leitura, é importante você fazer a leitura, porque aqui a gente está falando alguns pontos, não vamos falar tudo, tá? Você quer começar ou eu começo? Pode ser você. Eu acho que eu falo já do 10, mas vamos lá. Então vamos lá, você eu começa. vou fazer aqui, então, vamos lá. Gente, esse Salmo 7,4 aqui, mais uma vez, é Asaf que está envolvido nele, tá? Ontem eu tinha falado sobre o Salmo 39, 42 e 50. Eu não citei, obviamente, o Salmo que vem depois do Salmo 7,3 que nós desenvolvemos aqui. Esse Salmo aqui, mais uma vez, repito, é um Salmo de Asaf aqui. E o Asaf aqui, gente, ele está transparecendo, ou a família de Asaf, né? Na King James atualizado, por exemplo, diz que é poema da família de Asaf. Porventura ele pode ser o cabeça da família, pode ser composto também somente por ele, ou pelo clã. E aí eu falei aqui, ó, o Salmo transparece nesse contexto aqui o lamento comunitário de Israel pela destruição do templo e sofrimento causado pelos inimigos. Se nós formos observar o verso 1 até o verso 3, eu vou fazer uma leitura aqui muito breve, diz assim, verso 1, poema da família de Asaf. Por que, ó Deus, esta rejeição sem fim, esta ardente cólera contra as ovelhas de teus pastos? Verso 2, lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança, do monte Sião, onde fizeste tua morada. Verso 3, dirige teus passos para essas eternas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Gente, esse texto aqui fica muito claro para nós que ele se refere à invasão dos babilônios a Jerusalém, destruindo o templo, queimando portas, quebrando muros. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, juntamente com o capitão da guarda, chamado Nebuzaradã, eles vão em três incursões, eles sitiam a cidade, levam utensílios sagrados do templo para a Babilônia, levam pessoas cativas para a Babilônia, levam os mais pensadores, digamos assim, inteligentes, onde até o profeta Daniel está nesse meio, enfim. E o salmista está observando agora uma localidade que era conhecida como a morada de Deus, como onde Deus se manifestava, e agora estava tudo destruído, obviamente, por conta dos pecados cometidos pelas lideranças que tinham em Jerusalém, mas também do povo que teimava
em dar glória para outros deuses do que ao Deus de Israel, né? Então ele está agora aqui sofrendo justamente por conta disso. Foi aquilo que eu li com vocês aqui agora, nos versos 1, 2 e 3. E esses versos 1, 2 e 3 aqui, eles transparecem para nós, expressam para nós uma sensação de abandono que Asaf, ou a família de Asaf, está tendo no seu coração mediante aquilo que aconteceu com eles agora, né? E ele falou aqui o seguinte, olha que interessante isso, no verso 2. Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem. Em outras versões está escrita congregação. A palavra congregação no hebraico é iedar, que significa grupo de pessoas ou um ajuntamento de pessoas. Então o Asaf aqui, gente, o Asaf aqui, ele está pedindo para Deus se lembrar de um grupo de pessoas fiéis. Nós sabemos muito bem que em diversas localidades, países, comunidades, ajuntamentos, nem todo mundo que está nesse ajuntamento é fiel. Tem pessoas que são infiéis, tem pessoas que parecem ser, mas não são. Tem pessoas que, se observa a postura delas externa, parece que elas são uma coisa, mas na verdade são outra coisa. Só que eu quero que você entenda que o Asaf aqui, ele está deixando claro que mesmo em meio a uma localidade que está em ruínas, onde pode ter um povo que está infiel ali dentro, tem pessoas fiéis que estão pedindo por socorro de Deus. E eu quero aqui deixar aqui minha participação muito breve aqui nesse salmo de hoje, uma coisa muito clara para vocês aqui. Em meio ao que você está passando, peça a Deus para lhe socorrer. É isso que Asaf está fazendo aqui, pedindo para Deus socorrer o povo dele em meio à adversidade e às ruínas. E eu completo aqui dando uma frase para vocês aqui muito clara. O socorro só chega para aqueles que abrem a boca e o coração para pedir. Aleluia. O socorro, anote isso é muito claro, muito sério. O socorro só chega para aqueles que abrem a sua boca e o seu coração para pedir. Eu creio. Ninguém recebe nada de boca fechada. Meu Deus, Pronto. Forte. É isso. Ninguém recebe nada de boca fechada. Se eu fosse você, eu já começava a falar com o dono, com seu pai, com Todo-Poderoso. Gente, o Fábio já falou muita coisa aqui, né? Eu vou aqui resumir um pouquinho do que eu falei também. Ele já apresentou. Eu anotei aqui. A gente não faz junto, tá, gente? A gente faz junto aqui na hora. E, pra graça de Deus, acaba sendo... a gente vai seguir na mesma linha, creio eu, né? O Salmo 74, ele apresenta uma tragédia nacional. Apresenta ali a destruição do templo. E o salmista aqui, ele está descrevendo uma situação de calamidade. Quando você lê ali o Salmo, você vai perceber logo isso. Eles estão vivendo essa calamidade. O que está acontecendo? O nome do Senhor foi profanado. Não só o nome de Deus, mas também o templo. O templo também foi profanado. E quem fez isso? Os ímpios. Os ímpios causaram isso ao povo de Deus. Eles foram humilhados, foram derrotados e eles estão agora completamente perdidos. Aí o salmista, ele chama a Deus. Se você observar, ele fala assim, Senhor, onde é que o Senhor está? Essa é a pergunta que ele faz aqui. Onde que o Senhor está? O Senhor não está vendo isso tudo? E quando a gente para trazer para os dias de hoje, estamos vivendo dias muito parecidos com esse cenário. O nome de Deus sendo profanado toda hora. A igreja, quando eu falo igreja, não é onde eu congrego individualmente, não. É a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. A gente vê tantos lugares aí que se dizem igrejas, mas na verdade estão profanando. Muitos lugares que deveriam se comportar de uma forma, não estão se comportando como a palavra de Deus. Karine, o que a gente deve fazer mediante a esse cenário? Orar. Fábio já falou aqui. A última palavra dele aqui foi em relação a você abrir a sua boca. O que a gente precisa fazer é orar. Então, tudo que representava a presença de Deus aqui, nesse tempo, foi profanado. Olha os versos de número 2 e versos de número... Eu anotei aqui, ó. Olha os versos de número 8, 8 e 9. Porque a mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber.
sorvem-se até a última gota, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. O salmista, quando ele perguntou, cadê Deus? No versículo 10, ele responde assim, ó. Ele diz, abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Então, peraí. Deus, ele disse o que vai acontecer. O salmista perguntou, onde está Deus? Deus, ele responde dizendo, Deus, ele vai fazer alguma coisa. É como o salmista estivesse falando assim, Senhor, é o teu nome, é o teu templo, é a tua casa. Defenda-se a si mesmo, defenda o que as pessoas estão fazendo. E a verdade é que a gente sabe que um dia esse juízo vai acontecer. Então, quando Jesus, e eu preciso terminar aqui, eu não sei se o Fábio vai falar mais alguma coisa, mas a gente precisa sempre lembrar qual é o propósito da nossa vida. Quando Jesus ele veio, os judeus eles não receberam Jesus, porque eles aguardavam um Messias, eles esperavam um Messias que seria um guerreiro, que ia lutar ali contra o Império Romano, que iria defender Israel e que iria colocar Israel no centro ali do mundo, como uma nação poderosa, como uma nação forte. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus, quando veio, ele não implantou o reino dessa forma, do jeito que eles esperavam. Ele implantou o reino aqui, ó, dentro de cada um de nós. E aí, a gente sabe que só vai piorar. Mas a gente também sabe que um dia Jesus virá. Vai destruir todo o mal. E enquanto ele não faz isso, nós devemos orar. Para quê? Para que essas pessoas que fazem o mal sejam libertas. Para que haja salvação. Porque a intenção de Deus é salvar a todos. Ainda existe uma porta aberta. Esse canal, talvez você possa enviar esse vídeo para alguém que ainda não encontrou essa porta aberta. O salmista aqui, ele, em algum momento ele fala assim para que Deus destruísse essas pessoas, que lançasse essas pessoas no inferno. Mas quando a gente vê a pessoa de Jesus, Deus veio para salvar a todos que nele crê. Deus veio resgatar, tirar essas pessoas das trevas para trazer essas pessoas para a luz. Logo, na verdade, aqui eu aprendo que quem está errado aqui é o salmista. Não estou dizendo que os ímpios não estão, mas o salmista ele precisa pensar o que ele está falando ali. Porque o nosso inimigo, gente, não são pessoas. As nossas guerras, elas são espirituais. É aquilo que está naquela pessoa. Então, ele precisava ser melhorado. Ele precisava entender, tanto que Jesus, quando veio, ele falou, olha só, é para você falar bem de quem fala mal de você. É para você amar os seus inimigos. Se alguém te bater, oferece a outra. Karine, eu vou ser boba? Não, você vai ser igual a Cristo. Porque Cristo veio para trazer esse reino de amor, de paz, de justiça, de graça, de bondade. E é isso que a gente precisa resplandecer para essas pessoas. Então, é sobre isso. Karine, o que eu faço então? Ore. Ore para que Deus te abençoe, te dê graça para você saber falar com essas pessoas. Para que essas pessoas, assim como você um dia foi alcançado. Porque um dia nós éramos igual a eles. Fazíamos as mesmas maldades. Mas um dia você foi alcançado por Jesus. Então ore para que essas pessoas também sejam transformadas por Jesus. Sejam alcançadas pelo Senhor Jesus. E todos venhamos viver esse reino que Ele nos prometeu. Tá bom? Vai. É isso. Todo cativeiro tem começo, meio e fim. É isso. Olha aí pra gente poder encerrar. Gente, o silêncio de Deus não é ausência. Não é ausência. Talvez você sinta que Deus não está falando com você. Entre, ore, fale com Ele. A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes. Deus é um Deus de reação. Ele está esperando uma ação sua para Ele reagir. Tá bom? Quero aqui dar uma dica literária de hoje. Meu livreto está aqui, ó. Eita glória. Disciplinas espirituais, é um livreto fininho. Você consegue de fato entender o que é oração. Obviamente que é um assunto muito vasto, né? Então eu busquei condensar o máximo possível, colocar aqui, colocar de uma forma bem resumida o que é oração, o que é jejum, a importância também da leitura da palavra de Deus, tá? Esse livreto aqui também tem feito pessoas serem bem abençoadas. Se você quiser, chama a gente aí. Aproveite que o ano está iniciando e já comece
colocar em dia as disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Isso aí. É obrigada a jejuar, Karine? Não. Mas Deus espera que eu e você jejuemos. A Bíblia diz, quando jejuardes, ou seja, Ele já espera que a gente vai fazer. A pergunta é, tá em dia? Meu Deus, vai me amando aí. Aproveite, aprenda sobre as disciplinas espirituais, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu tenho certeza que você vai crescer mais e mais na sua vida com Deus, tá bom? Orar, vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez, te damos graças porque o Senhor é Deus na nossa vida, tem nos abençoado, nos dado vitória. Então, meu Pai, essa quinta-feira dessa pessoa nas suas mãos, que venha a quinta-feira, meu Pai, que a tua poderosa mão se manifeste sobre ela. Ajuda, abençoa, joga por terra todo mal e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Paz de Tchau, Cristo. povo.